for chegando, vai chegando. É um prazer. Nós íamos começar e ia chegar a pessoas. Mas é um prazer estarmos aqui. Esse dia 11 de dezembro. Nós estávamos comentando aqui nessa época Para a sabedoria oriental, na verdade, já estamos no verão. Porque começa antes, é o ápice. Olá, bem-vinda. O ápice é no dia 21, que é o solstício. Então a gente já está sentindo aí esses eflúvios do verão, né? Que é uma época já mais... A gente está mais disposto, os dias são mais longos. E hoje, especialmente, essa época do ano, ela evoca muitas coisas que mexem no nosso coração. E a gente vai trazer hoje esse tema do desapego, que é um tema que vocês vieram aqui, todo mundo, todos nós carregamos alguma coisa de apego, e nós vamos falar sobre desapego, os 5 níveis de apego, como deixar ir com mais facilidade, porque numa transição de um ano para o outro, 2025 para 2026, para o ano da serpente, no horóscopo chinês, para o ano do cavalo de fogo, e qualquer ano, na verdade, quando faz essa transição, soltar na nossa vida muitas coisas que a gente passa é muito importante, porque não dá para ir em frente carregando tudo que a gente carrega. A gente carrega muitas bagagens, muito passado. Então, será que hoje eu sou o que eu sou hoje ou eu sou o meu passado apenas? Claro, a gente é as experiências, mas muitas vezes a gente está tão apegado ao passado que não consegue viver o aqui e agora. Então, a base da Escola do Ser é viver o momento presente, estar no aqui e agora. Escolha o nosso livre-arbítrio. Cada um é um ser infinito livre, tem as suas escolhas. E o amor incondicional da fonte, que a gente possa se sentir amado. E a gente acredita muito também que a gente está nessa época de transição planetária, de mudança. Existem 2 mundos acontecendo na Terra também. Existe o mundo da densidade, do drama, briga, intriga, perturbação, falta, estresse, pressão, cobrança. Esse mundo ainda está vivo e tem muita gente vivendo esse mundo. E nós temos partes nesse mundo, todos nós temos. Um pé lá, um pé aqui. E o outro mundo é um mundo mais da suavidade. É um mundo onde a gente reconhece que nós podemos, apesar de tudo que está acontecendo fora, a gente pode escolher mais felicidade, pode escolher ser mais leve. Então, uma alegria tê-los aqui, cada um que está aqui online, cada um que está aqui presente, que dedicou o seu tempo, a sua atenção para vir aqui. A gente espera poder contribuir e trazer coisas aí para dentro de cada um que faça a diferença. E sinta-se à vontade também para perguntar, né? Estamos aqui para dialogar. Exatamente. Eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Então, eu e o Eduardo, nós somos terapeutas. A Escola do Ser fez 9 anos, no dia 26 de novembro. A gente até fez uma aula recentemente comemorando esses 9 anos. E ela nasceu principalmente de uma busca individual nossa, né? Por esse significado, sentido, propósito. Claro que a gente não começou a buscar isso por nada, nós passamos por alguns desafios, né? Eu tive altos e baixos da vida. Ao longo da minha trajetória, né? Teve uma época da minha vida que eu busquei realização profissional, pessoal, fora. E aí chegou um momento da minha vida que eu me vi com ansiedade, né? Crise de pânico, e aí eu me perguntei, quando eu estava na pós-graduação, fazendo mestrado, eu disse, eu estudei tanto até aqui sobre o mundo externo e eu não sei nada sobre como equilibrar uma emoção, né? E esse foi o momento que começou uma mudança, né? Uma mudança que eu comecei a perceber que isso era muito importante se eu quisesse seguir em frente com saúde, equilíbrio, bem-estar, sem depender, né, de... Claro que quando a gente precisa, tá tudo bem, né, a gente buscar, medicamento, vai ter momentos na vida que a gente vai precisar. Mas quando a gente se conhece, né, e busca resgatar o nosso poder verdadeiro, a gente vai precisando cada vez menos dessas coisas, né? Então, eu e o Eduardo, a gente se conheceu e começamos essa jornada aí de autoconhecimento que é muito embasada na ciência quântica, né? Que a gente cria a nossa própria realidade. Claro que isso não é consciente, como a gente falou, né? Na última aula que a gente deu.
Grande parte das coisas que a gente atrai como realidade, elas se manifestam por conta de programas e crenças que a gente tem no nosso inconsciente. Hoje a gente vai falar bastante sobre as bagagens emocionais, né? E essas bagagens emocionais, às vezes, se a gente não dá um reset, se a gente não deleta, se a gente não formata, começam a influenciar muito negativamente a nossa vida. A ponto, às vezes, de a gente acordar de manhã e eu não consigo me sentir grata, não consigo me regular, né? Criar o meu próprio bem-estar. E a aula de hoje, então, esse é um projeto de aulas mensais que a gente tem, né? A gente tem uma aula aberta à comunidade por mês. Nós somos terapeutas também, atendemos com técnicas de reprogramação mental, como o Eduardo falou, usando subconsciente, né? Escolhas, presença, mudança de subconsciente e essa energia que a gente chama de amor incondicional, que é o que a gente acredita que criou tudo, que cria tudo, né? A gente pode dar vários nomes para isso, Criador, Deus, consciência. E na aula de hoje a gente trouxe o tema do desapego. Na verdade, esse tema do desapego chegou quando terminou a última aula. O Eduardo falou, a próxima aula vai ser o desapego. Porque a gente está num momento, dezembro, né? Estamos indo para o final do ano. Né? A noite, bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda, fica à vontade. A gente está indo para o final do ano, né? A gente sempre se pergunta essa época do ano. O que você fez? O que você fez? Então é Natal, o que você fez? Mais do que isso, a gente começa a fazer planos para o próximo ano, né? A gente quer fazer lista de desejo, listas de sonhos. E é muito interessante que enquanto a gente, às vezes, não solta algumas bagagens e não desapega de algumas coisas, às vezes esses desejos, esses sonhos, eles ficam só no papel, né? Porque a nossa vida, e a vida hoje de 2025, mais do que nunca, está atulhada de coisas. Seja de informação, né? Enfim. Então, a aula de hoje, a gente vai compartilhar alguns conhecimentos que a gente estuda sobre apego para a gente entender um pouco melhor o que é isso, para conseguir viver mais desapegado. E é muito interessante que quando a gente fala assim, somos seres desapegados, a gente acha que é só de coisas materiais, né? A pessoa desapegada, aquela pessoa... Mas na verdade não, o desapego ele é muito mais profundo que isso, né? Se, por exemplo, eu briguei com alguém há, sei lá, 5 anos atrás, e aquela história ainda está na minha cabeça, eu estou apegada àquela memória, eu estou apegada àquela emoção em algum nível. Claro que nós não falamos isso com intenção de julgamento, e sim de consciência, tá? Porque sim, às vezes a gente precisa tomar uma consciência antes de conseguir desapegar, liberar alguma coisa antes de conseguir desapegar. E é isso que alguns conceitos que a gente vai trazer hoje para que isso se torne mais fácil. Então, por que a gente não consegue soltar? A gente tem o apego. Por que não falar do apego? Por que a gente é tão apegado muitas vezes as nossas ideias, as nossas crenças limitantes, como a gente fala aqui, e a gente tem um senso de que eu preciso disso para ir em frente, eu preciso disso. Só que quando a vida vai passando, a gente vai percebendo que a gente precisa soltar. A vida é um soltar. A gente está indo, não importa a idade, cada um está aqui, a gente vai ter que ir soltando certas coisas. Não dá para carregar um namorado quando tu tinha 15 anos de idade. Não dá para tu carregar o primeiro chefe que tu teve. Não dá para a gente carregar. Né? Tem uma história que elucida bem isso, que uma criança ia no banheiro e chorava. Chorava bastante. E a mãe não sabia o que estava acontecendo, levou no terapeuta, a criança foi no banheiro, no consultório, e continuou chorando. Aí chegou a mãe e o terapeuta sentaram na frente da criança e disse assim, por que tu está chorando tanto, meu filho? Ele está indo embora. Quem está indo embora, meu filho? Meu xixi. E isso mostra as nossas fases da nossa mente, que nós temos a mente infantil, adulta e sábia. Aqui no início a gente estava falando, né? Sabedoria é o que a gente quer para viver. Sabedoria. Ir para essa mentalidade. E a criança, nessa cena, chorando, o xixi, né? Indo embora. Eu não quero que ele vá embora. Não tem como.
Todos nós, quando vamos no banheiro, ao longo do nosso dia, a gente vai ver, por exemplo, o nosso xixi embora. Só que isso acontece com tudo. Todas as formas desse mundo, tudo que está acontecendo, está passando. É incrível, né? A gente se olha no espelho e vê que o tempo passou. Não é? A gente se olha no espelho e mudou, olha só, estou mudando. É inevitável a mudança. Mas a gente quer estar apegado a um certo momento da vida. Um momento que eu tive muito sucesso, que eu tive muito dinheiro, que eu era muito bonita, que eu tinha um bom status social, que eu tinha uma grande autoridade. Aquele momento foi um momento. E aí passou, o mundo está passando. E aí, nós estamos atravessando o tempo. Então, bem-vinda. O que acaba acontecendo, que a gente não consegue soltar muitas coisas, porque a gente foi ensinado, de alguma maneira, que a gente deveria manter tudo. Aqui eu trago alguns ensinamentos, nós somos muito ecléticos, eu e a Fabiana, né? Nós adoramos todos os mestres. A gente sempre estudou todo mundo, porque a gente aprende com todos. Então a gente já estudou Jesus. Eu conheço tudo, conheço a Bíblia, conheço o curso de milagres. Lao Tse, que a gente pratica Tai Chi, temos aula de Tai Chi Chuan aqui nas quartas-feiras, que é o sábio chinês, né, que tem o livro Tao Te Ching, depois da Bíblia é o livro mais publicado também no mundo, Tao Te Ching. E também nós gostamos muito de Buda, de Chuang Tzu. E aqui eu trago um pouco de Buda, porque Buda foi um grande mestre de desapego. Buda sempre nos ensinou, tudo está impermanente, tudo está passando. E não adianta tu tentar te apegar àquele momento, àquela coisa. Aproveite-o, mas ele passa. Então, quando a gente traz que Buda nos acompanhe nesse ensinamento de hoje, do desapego. Estamos em dezembro e a gente espera trazer, hoje a gente vai falar de desapego material, mas principalmente do emocional, porque é o emocional que não nos deixa ser feliz. Então que Buda nos acompanhe hoje nessa jornada, os mestres também, para que a gente possa soltar com mais facilidade. Uma vez alguém fez um comando dentro da minha cabeça que eu não tinha, que é o deixar ir. Eu lembro até hoje. A pessoa assim, Eduardo, tu tem que deixar isso ir, Eduardo. E eu ouvi aquilo, aquilo me bateu de uma maneira, eu já tinha ouvido falar deixar ir milhões de vezes, deixa aí. Mas teve uma vez na vida que alguém me falou e aquilo tocou meu coração, deixar ir. Eu não sei como é deixar ir. E quando eu aprendi que eu podia deixar ir, eu disse assim, ligou uma chavezinha na minha cabeça. O quê? Então a gente vai começar hoje falando um pouquinho, não sei se vocês já conhecem esse autor aqui, o nome dele é Dom Miguel Ruiz. Deixa eu abrir aqui. É isso, né? Dom Miguel Ruiz. Ele tem vários livros, mas tem esses aqui que são muito famosos, né? Tem os 5 níveis de apego. Esse é o mais famoso, os 4 compromissos. Os 4 compromissos é do filho... Também tem esse o quinto compromisso, tem o Círculo de Fogo, o Amor, nós temos todos os livros deles. E eles estudaram muito a filosofia tolteca, tá? Eles são médicos, o pai, né, é médico, o Júnior é artista. E eles foram, em um determinado momento da vida deles, atrás da sabedoria tolteca, porque eles perceberam que eles não estavam muito bem, né? E dentro desse livro dos 5 níveis de apego, a gente trouxe aqui um pouco do conteúdo desse livro, para a gente entender um pouco o que é esse desapego, onde que a gente quer chegar com o desapego. Né? Então tem 5 níveis de apego que a gente tem, né? Será que eu vou falar aqui o nível 1, que é um nível bom de estar, digamos assim, um nível, a gente transita em todos esses níveis, não tem assim, eu estou só num. É o do eu verdadeiro, o nosso eu autêntico, é onde a gente acessa, está em meditação e oração, tu acessa aquela tua essência. Nós temos círculos, nós temos a nossa essência, a consciência, o ego e o mundo. Então o mundo faz um monte de coisa pra gente, fala, o nosso ego fica afetado e ferido, a gente passa pelo filtro da consciência e chega na essência. Então cada um de nós aqui é uma essência, é um ser humano que é uma essência. Mas nós temos nossas cascas de cebola, o nosso ego, né? Outras questões que acabam afetando a nossa vida. Então um nível, digamos, o que nós somos em essência, nossa alma, falando várias linguagens disso, é o nosso eu autêntico. Ou seja, é o nosso eu verdadeiro. Dentro desse livro, ele usa uma parábola de um jogo de futebol, por exemplo, né, para exemplificar isso. A pessoa que está no eu autêntico, ela pode ir numa partida de futebol,
mas ela não assume necessariamente, ela está ali para se divertir. Se um ganha, ela está feliz, se outro ganha, ela está feliz. O resultado daquela partida não vai afetar o bem-estar dela. Esse seria o que a gente chama de eu autêntico. Depois tem um nível da preferência, que é o nível 2. A preferência é quando a gente tem nossas preferências. A gente habita muito o autêntico, já está num espaço legal dentro da gente, assim, no nosso poder verdadeiro. E aí tu tem tuas preferências. Olha, tu vai no jogo de futebol, como a Fabiana falou, tu gosta dos de vermelho, dos de azul, dos de branco ou de preto. E aí tu vai dizer, olha, eu vou torcer hoje pros de amarelo. Pronto, tu vai no jogo, na hora de assistir o jogo, o time de amarelo perdeu. Pô, que pena, eu gosto de torcer pro de amarelo. Mas tá tudo bem, vou me embora bem feliz. Tá? E isso não afeta o meu bem-estar. Não afeta o bem-estar, tem as suas preferências. Depois vem o nível da identidade, onde nós estamos transitando aí já, né? Onde nós acessamos até nossas preferências, mas nós temos uma identidade que muitas vezes ela se apega a alguma coisa. Eu sou Eduardo, eu sou terapeuta, eu sou escritor. Eu posso falar várias coisas que eu sou, na verdade, coisas que eu faço, né? Uma vez eu disse para um familiar meu assim, o familiar estava me confundindo com o que eu fazia. Eu digo, não, eu sou Eduardo, eu não sou as coisas que eu faço. Porque as pessoas daqui a pouco ficam te chamando pelo que tu faz. Ah, tu é desenhista, tu é cantora, tu é isso, tu é o doutor. Tem pessoas até que são chamadas de doutor, e aí ficam num grau que a sociedade criou isso de superioridade. Isso não faz tanto sentido. Todo mundo é igual, gente. Nós estamos todo mundo vivendo a vida, mas a identidade vai criando superioridade e inferioridade já. Então já é níveis de apego. E o nível de interiorização é aquela pessoa que vai no time de futebol, torce por um time e fica 1 ou 2 dias remoendo coisa e tal. Triste, se ele perdeu, não foi, fica triste. mas depois passa. Aí ele fica triste, vai pra casa assim, meio desolado. Assim. Fica ali 1 ou 2 dias ainda reclamando, mas depois ele supera. Depois o nível de interiorização é um nível também que a pessoa já cria um certo veneno emocional. Aquela ideia dela tenta te convencer. Olha, tem que vir pra cá. Uma vez teve um rapaz na minha casa, assim, ele foi instalar, acho que foi um ar-condicionado, assim. E aí nós estamos conversando com as pessoas na nossa casa, eu converso com as pessoas, assim. E aí ele dizia, tal, não sei o quê, que esse trabalho de massoterapeuta numa escola de autoconhecimento, tá. Mas tu sabe, né? Só existe uma verdade. Tá, ouvi. Não falei nada. Aquele momento eu me calei. E aí ele começou a falar, só existe uma verdade, só existe um caminho. Ouvi assim, tudo. Em nenhum momento eu ativei o meu ego para tentar, né? Deixei a pessoa, fala então o que tu pensa. Acredito, não sei o que, Jesus é o único caminho. E eu ouvi aquilo, eu digo, maravilhoso, eu amo Jesus também. Então, mas a pessoa ali estava já no nível da interiorização. Existe, o meu caminho é o único certo. E se tu falar qualquer B que não é esse caminho, nós vamos ter uma discussão. Entendeu? Então, aí, naquele momento é bom deixar passar. A gente porque eu não estou tão apegado às minhas ideias. Né? Deixa, eu não estou precisando brigar com ninguém. Mas nesse nível, às vezes, a gente briga. Não, peraí, como assim? Né? E depois vem o quinto nível, que é o nível do fanatismo. Ou seja, a pessoa já está fanática. Ela só existe aquilo, não existe mais nada. Então é o meu caminho, é o meu time. Se meu time perde, eu vou lá, bato no time, fico esperando o outro time sair, vou bater neles, vou pegar eles na saída. Pode até causar uma morte, um assassinato, um nível que a pessoa está tão fanática naquele pensamento, apegada àquela ideia, que ela comete crimes. Então a gente transita em vários níveis de apego, tá? A gente transita dentro de vários níveis de apego. Esse exemplo que a gente trouxe do futebol, do jogo de futebol, ele é bem evidente, né? Mas o que a gente vai começar a olhar para esses níveis de apego hoje é para esses níveis de apegos que a gente tem dentro da gente, sobre a nossa história de vida, como o Eduardo falou, sobre às vezes as nossas próprias emoções, nossos próprios pensamentos, nossas próprias crenças, nossos próprios pontos de vista. Porque quando a gente está no nível do fanatismo, a gente vive em sofrimento constante. Só que às vezes nosso fanatismo, ele é por uma ideia.
por uma crença, por um pensamento que não necessariamente é verdade, é só um ponto de vista interessante, né? E aí a gente dá um curso aqui, que é o curso de barras de axis, mesmo, depois também, que é um curso, uma técnica que a gente trabalha que é barras de axis, né? E dentro dessa ferramenta, a gente tem uma ferramenta dentro do curso que a gente ensina que é um interessante ponto de vista, que é uma ferramenta que a gente vai ensinar para vocês hoje, compartilhar com vocês hoje também, que nos ajuda a soltar essas ideias fixas que às vezes criam sofrimento pra gente. E quando eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça, tá? E às vezes até é uma verdade. Ah, fulana me fez um mal, a fulana é idiota, e a gente fica às vezes remoendo aquela mágoa dias e dias e dias e dias. Se a gente olha para aquele nosso pensamento, isso não vai mudar o teor da história. E começa a repetir pra gente, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que aquela outra pessoa, que esse, como o Eduardo trouxe, o rapaz que foi instalar o ar-condicionado, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Isso não é a verdade. A gente começa a ficar num estado de maior maleabilidade, né? E a gente sai da luta, né, da polarização que nos leva ao fanatismo. O que é a polarização? Isso é certo e isso é errado, isso é bom e isso é mal, isso é terrível e tudo que não vier daquilo que é bom é mal, né? E tudo que não vier daquilo que eu considero mal é bom. E quando a gente começa a utilizar essa ferramenta do interessante ponto de vista, nossa mente ela vai ficando, ela vai desapegando às vezes daquela emoção ou daquele pensamento obsessivo em algo ou alguém que às vezes não nos deixa relaxar. E algo que acontece com a vida de todos nós é que em algum nível a gente precisa desapegar da nossa velha versão, muitas vezes. Nós temos um velho eu e queremos viver felizes, mas daqui a pouco o velho eu está com medo, está cheio de insegurança, está apavorado, né? Com algumas questões. Aconteceu, um amigo meu uma vez me contou uma coisa, que ele foi viajar para uma outra cidade. E nessa outra cidade, ele fez de tudo. Ele fazia um monte de bico. Então, ele dirigia, levava as pessoas de carro. Lá, ele podia trabalhar num bar à noite, servir as pessoas. Ele podia... ele foi turista, guia. Ele foi tudo nesse lugar. Só que quando ele voltou para a casa dele, os pais dele disseram, tu é o meu filho. Não é nada disso. E o que essa história mostra? Que às vezes a gente está tão apegado a quem a gente é, a nossa região, a nossa cidade, o nosso lugar, o que pensaram da gente. Ah, eu lhe conheço desde a infância ali, tu é da rua ali, eu te conheço e tu já é assim. Imagina agora, Desirê, eu conheço ela desde a infância, ela é uma bagunceira, não arruma um quarto, tá? Ela deixa a louça toda suja na pia, não faz nada. Quem ela pensa que é agora? Falando que quer viver em paz, que ela é organizada. Eu conheço ela, não é assim. Vocês viram que a gente quer se desapegar e ir pro novo, nos tornar uma pessoa. Quando vê Desirê, já tá arrumando o quarto dela, não tô dizendo isso que tu faz, tá? Mas só um exemplo. Já tá lavando a louça, tua casa tá limpa, tá toda organizada, mas vem um parente, alguém do passado, ou amizade antiga, assim, eu te conheço e tu é aquela bagunceira e vai ser sempre bagunceira. E a gente tem pessoas assim que nos colocam em lugares fixos. Tipo assim, tu é isso, tu não pode ser diferente. E isso, na verdade, não é possível. A gente está em eterna mutação. A gente se coloca nesses lugares fixos. Não é nem os outros. Às vezes a gente se coloca, eu sou assim, vou morrer assim. Gabriela. Tem a musiquinha, né? Tem hoje em dia até uma síndrome que chamam que é a síndrome de Gabriela. Né? Aquela pessoa que acha que é assim, ponto, eu vou morrer assim. Tem coisas da nossa identidade que são boas, que está tudo bem. As nossas virtudes a gente pode preservar e sempre levar. Mas tem coisas, às vezes, eu sou brigona mesmo, eu falo a verdade mesmo, que às vezes podem estar fazendo mal pra gente. Porque tem momentos que às vezes a gente não quer se posicionar, por exemplo, não, mas eu tenho que falar a verdade. Tem momentos que a gente está afim lá dentro do nosso coração de se abster, de dizer, não vou me envolver nisso. Vou deixar um outro que é do outro, vou ficar só com o que é meu. E aí o desapego, ele começa a se tornar mais profundo. Porque às vezes para abandonar isso que a gente acredita que aqui somos nós, a gente precisa entender que na verdade nós somos aquilo que a gente escolhe ser no momento presente. Tem uma pergunta também, que eu gosto muito,
que é, acho que alguém me falou hoje, acho que foi num atendimento que está fazendo essa pergunta todos os dias, que é: quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei hoje? Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei hoje? Se a gente todos os dias perguntar quem sou eu hoje, a gente pode começar a fazer coisas diferentes. Agora, se eu acordo todo dia de manhã, já com a definição de quem eu sou, de que eu sou a pessoa que levanta rápido, que vai correndo, que sai de casa, né? Eu às vezes não me permito nem ser algo que eu quero ser, que é diferente daquilo. E o desapego é como tirar, às vezes, uma roupa que a gente tira e coloca, né? Imagina tu andar com uma roupa há 20 anos, surrada, entendeu? Sem lavar. Há 20 anos tu com aquela roupa. E tu usando, não, porque eu vou andar com ela, vou andar com ela. E quando tu tira, tu bota uma outra roupa nova, com cheirinho ali de amaciante ainda. Ai, como é que eu não fiz isso antes? É isso conosco. Como a Fabiana falou, levar nossas coisas boas, nossas preferências, tá tudo bem isso. Faz parte da nossa essência levar as coisas que a gente gosta. Mas tem muitas coisas que nos limitam. Que a gente fala crenças limitantes. O que está me limitando? Eu faço uma pergunta todos os dias para mim. O que eu poderia trazer mais para minha vida? O que eu posso trazer mais para minha vida que eu gosto? Ah, eu gosto de caminhar na natureza, então eu vou acordar um pouco mais cedo e vou dar uma caminhada. O que eu posso trazer mais na vida? Eu gosto de ouvir música caminhando. Vou ouvir música caminhando. Eu gosto de tomar um chimarrão com meu vizinho. Vou trazer mais isso para minha vida. E eu faço outra pergunta. O que precisa ir embora da minha vida? Para eu me sentir mais feliz. E aí eu vejo, eu observo as minhas relações, os meus pensamentos, a minha vida. Aí eu vejo que daqui a pouco eu estou indo na casa de uma pessoa que foi uma amiga minha durante um bom tempo, mas não está legal mais na casa dela. Tipo, eu vou lá e a pessoa fica falando só fofoca, só coisa ruim de doença, só falando mal, me julgando o meu trabalho, julgando a minha vida, e eu me pergunto depois, o que aconteceria se eu não andasse mais com essa pessoa tóxica? Uma pessoa que é tóxica. Ai, mas aí eu ficaria sozinho. Eu ficaria carente. Na verdade, não. Eu já penso diferente. Eu vou fazer novos amigos. Amigos que não me julgam. Amigos que me apoiam. E a gente precisa de amizades que nos inspirem. Amigos que gostam de fazer coisas divertidas. Coisas divertidas, a gente o mundo já tem crítico demais. E às vezes a gente tem críticos na nossa própria família. E a gente precisa de pessoas que nos apoiem. Vai lá, tô com uma ideia nova, Fabiana. Ai, vou lá, vou fazer uma coisa nova na minha vida. Vai lá, tu pode. E tu vai dizer para um outro amigo, isso não dá dinheiro, não faça, não dá certo, não sei o quê. E aí tu vai sendo minado. Então, no caso de relacionamentos. E relacionamentos é uma grande coisa que a gente toca no desapego interessante também. Porque muitas pessoas, existe uma divergência entre buscar a verdade e buscar estar certo. Eu me considero um buscador, eu vou em direção à verdade, mas eu não busco ter razão. E se chega um momento da minha vida que tem uma briga, que eu entre estar certo e ser feliz, eu escolho ser feliz. Porque a gente está cheio no mundo, às vezes, de eu tenho que estar certo. Cara, eu só quero ser feliz. E a luta por estar certo, muitas vezes, corta a nossa felicidade. Então, relacionamentos é uma parte importante da nossa vida, que a nossa vida é tipo um aquário. O que está dentro do nosso aquário pode estar deixando a água clarinha, boa, ou está deixando a água intoxicada, né? E também outras coisas da vida. Isso aqui me faz bem? E a gente pode ir até mais fundo na nossa vida. Esse vício me faz bem? Que eu estou carregando há anos? Será que eu posso ficar com ele? Não sei. Isso aqui que eu posso pegar na minha vida? Isso aqui... E a gente tem que se perguntar. Cada um de nós sabe aquilo que é verdade dentro do nosso coração. Né? Eu e a Fabiana temos um lema aqui: empoderar as pessoas a saberem que sabem. Nós não somos os detentores da verdade e tentamos convencer as pessoas de nada. A gente acredita que quando a gente traz a consciência, cada um de nós, o que a gente está falando, cabe dentro de cada um de nós, vai se dar conta. É leve ou pesado? Aí eu tenho outra ferramenta que a gente vai compartilhar com vocês. É leve ou pesado? Eu me pergunto sempre. É leve ou pesado eu fazer isso? Eu vou lá naquele lugar, convidaram para aquele churrasco, e aquele churrasco é sempre a mesma ladainha, e é sempre aquela mesma coisa, e eu saio de lá mal, cansado.
Mas é certo. Mas eu tenho que ir no churrasco lá, porque eu vou ir, mas eu não tô a fim de ir, Mas é claro. o certo. Não tô mais a fim de ir. Mas aí eu pergunto, é leve ou pesado? Quando vier leve, eu ficar em casa, lendo um livro, ficar na minha casa bem tranquilo. Eu digo, eu vou escolher o que é leve para mim. E quanto mais a gente escolhe o que é leve, mais o universo, porque o universo tudo é quântico, vai me dar coisas leves. E a gente tem que saber, a gente tem um guia interior, cada um de nós, que sabe se é leve ou se é pesado. A gente vai saber, tipo assim, eu vou lá, mas é pesado. Exatamente. E aí a gente começa a substituir, né, o certo e o errado pelo leve e pesado. E não me entendam mal, tá? Não estou dizendo aqui que quando eu falo certo e errado, não é sobre sair fazendo coisas que são ilegais, tá? Fazendo coisas que são antiéticas, também não é isso, tá? Certo e errado é aquela coisa. Socialmente, é socialmente aceito e é certo pelas convenções sociais, às vezes, que alguém te convida para ir num lugar, tu tem que ir, é obrigado a ir. É isso que existe no campo coletivo. São essas ideias que às vezes estão no campo coletivo. Só que às vezes isso que o inconsciente coletivo considera certo é pesado para a gente. É certo, por exemplo, uma pessoa ter um relacionamento até tal idade, ter tantos filhos até tal idade, mas tem pessoas que não escolhem isso e às vezes são julgadas. Então a gente precisa saber o que é verdadeiro para a gente. E a gente descobre o que é verdadeiro pra gente, às vezes saindo da ilusão do sonho coletivo, que a gente fala, no mundo da densidade. A gente usa muito esse termo. E o Dom Miguel Ruiz Júnior, ele fala do sonho desse mundo, sonho coletivo, ele usa muito essa palavra. Eu tenho o sonho individual e o sonho coletivo. O sonho coletivo são as crenças que estão impregnadas no inconsciente coletivo. E que tantas pessoas fazem aquilo daquela forma, que a gente acredita que aquele é o único caminho, aquele é o caminho certo, o caminho que eu devo seguir. Só que aí, às vezes, a gente tenta se encaixar naquele caminho e aquilo não é verdadeiro pra gente, a gente cria depressão, ansiedade, aquela angústia no peito, não consigo mais sentir gratidão, porque eu tô tentando viver uma vida que não é minha. E aí a gente precisa desapegar também da opinião dos outros. E quando a gente começa a fazer escolhas diferentes, tem algumas pessoas que são nossas amigas de verdade, que vão dizer assim, vamos lá, gosto da tua mudança. Partiu, bora! E às vezes a pessoa nem te concorda, mas ela olha assim, pô, isso tá te fazendo bem, então vai lá, segue firme. Aí vai ter aquelas pessoas que vão te olhar e vão dizer, julgamento. E aí, às vezes, para seguir em frente no nosso caminho, seguir o que é verdadeiro pra gente, às vezes a gente precisa desapegar da opinião dos outros. Desapegar de atender às expectativas dos outros. Desapegar de agradar. Porque às vezes a gente... tem uma pergunta do Axis, uma vez, que num curso que eu estava fazendo, eu ouvi, que é assim, tu tá fazendo essa escolha pra ti ou pra agradar alguém? Nem o Eduardo falou quando ele ouviu deixar ir, que aquilo entrou, e aquilo me deu, meu Deus! Eu acho que eu tô tentando agradar minha mãe com essa escolha. E aí não tava rolando, não tava fluindo. Então, o desapego ele é muito mais profundo do que parece. E aí nós queremos viver o nosso eu autêntico. Só que nós somos muitas vezes inautênticos. Todos nós botamos uma máscara, uma personalidade para viver esse mundo. Então a gente se transforma numa coisa que não é a gente. A gente nasceu um nenezinho. As crianças são fantásticas, gente. Eu estava assistindo a Baronesa fazendo tai chi num domingo de manhã. E aí eu vi um menininho que chegou com o pai para jogar bola, assim, de uns 8 anos, não sei o que houve. O pai começou a dizer assim, o pai começou a metralhar a criança. Porque não é assim que joga. Porque tu tem que fazer isso. Porque tu não sabe chutar direito. E eu, ouvindo de longe, eu digo, tá. É a vida. Ainda não tem, não é. Eu vendo aquela criança e eu, tá, isso aqui, não sei o quê. Daqui a pouco a criança começa a berrar. Eu não quero mais jogar. Ela se atira no chão, começa a chorar. Eu não quero mais saber, eu quero ir embora. Eu não aguento mais. A criança chegou para se divertir no futebol e o corpo de dor, o veneno emocional talvez o pai do pai
lado. Foi Talvez transferido o pai para a criança. tava carregando E a toda criança não tensão carrega da tanto veneno semana. emocional. A criança purinha, louca para jogar futebol ali, eu vi toda a cena. E ele despejou em cima da criança, a criança chutou no chão, gritou, vamos embora, não sei o que, aquela família brigou e foi embora. E eu fiquei olhando e disse assim, caramba, todo mundo já foi essa criança. Todos nós, eu olhei para minha criança, eu digo, pá, já fui essa criança. Mas a criança tem uma sabedoria que Deus deu, que nós como adultos esquecemos, que é ser autêntica. Alguém está te abusando, está te xingando, está te fazendo fazer coisas que tu não gosta, te diminuindo, te depreciando, grita, xinga, berra e sai fora. Quantas vezes na vida tivemos um chefe tóxico, alguém que nos falou coisas ruins e ficamos ali ouvindo com uma cara paralisada. Ok. Se fosse a criança, levanta, grita, briga, xinga. E aí o que acontece com a criança? Uma hora depois, ela está bem, já feliz brincando de novo. E nós, adultos, o que estamos? 5 anos depois remoendo. Olha o chefe na rua, dá uma coisa boa no coração. Vê ele na feira, esse homem, não aguento ver esse homem, o ressentimento bateu. Esse homem, me causou tanto mal. Eu senti uma coisa no peito. Porque eu já encontrei pessoas na minha vida de 10 anos atrás, uma época que eu encontrei que me causaram um conflito, uma coisa ruim, eu encontrei, me deu uma coisa no peito, assim, de ver aquela pessoa, eu digo, meu Deus. Aí eu fui lá, marquei uma terapia. Eu preciso me curar. Aí depois eu vi de novo a pessoa E percebam, a gente não está falando aqui que a gente tem que voltar a ser a criança que berra, xinga. Isso. Tá? Em alguns momentos, às vezes, tudo bem. É melhor berrar e xingar do que segurar o trauma. No vazio do teu quarto, tu pode fazer qualquer coisa. Né? Tem algumas terapias de trauma, inclusive, gente, do Peter Levine, né? Peter Levine, que ele fala que precisa mesmo ir para a natureza, ir para um lugar vazio e gritar, para soltar as emoções que a gente está carregando no corpo. Porque às vezes a gente acumulou tanta coisa e está tão reprimido. E quando a gente começa a se reprimir, a gente se afasta do eu autêntico, tá? Mas como adultos, existe uma forma melhor da gente soltar esses fardos emocionais. Né? Quando alguém acontece algum tipo de abuso psicológico, por exemplo, e a gente fica magoado, ou quando alguém nos chateia mesmo, né? Gostei, não estou gostando disso. O que a gente precisa fazer? Né? Primeiro, fazer um questionamento, o que eu estou aprendendo com isso? Essa pergunta, o que eu preciso aprender? O que eu estou aprendendo? O que eu preciso aprender com isso? Preciso aprender a me expressar? Preciso aprender a colocar limites? Preciso aprender que eu não preciso tolerar determinadas coisas? Né? Porque a criança, quando crianças, nós somos ensinados que a gente tem que aguentar tudo que vem do pai e da mãe a gente tem que aguentar. Só que como adultos, a gente não é obrigado. Nem uma criança né? Ela pode soltar. Também não é. Mas para uma criança é mais difícil, porque ela está ali naquele universo. Mas Deus deu a habilidade de ela gritar, chorar. Exatamente. Coisas que muitas vezes nós reprimimos. E nós somos um adulto, a gente se dá conta, por que é um nível tão grande de infelicidade no mundo, gente? Porque é um monte de adulto suprimido. Não consegue, é tanta supressão. E o que a gente se suprime? Para poder pertencer, se encaixar. Para ser a pessoa ali que daqui a pouco, né, agrada todo mundo. Aquela pessoa que diz... Eu me lembro uma época que eu trabalhei num lugar que eu atendia o público. E eu era, bom dia. Muito obrigado, merece. Eu era um sorrisinho o dia inteiro. Vou contar pra você isso daí. É sorrisinho o dia inteiro. Ai, tudo bem, bom dia. O dia inteiro, assim. Que tá. Eu tinha essa coisa de agradar todo mundo. Eu tinha muito forte isso. Chegava de tardezinho em casa. Quando eu chegava em casa, eu botava um rock and roll. Eu, puta que pariu. Vinha uma energia totalmente contrária daquela. Da energia do bonzinho. Claro, porque eu cansava de ser bonzinho. A síndrome do bonzinho, muitas vezes, é contra nós. E aí eu ficava lá meio que numa raiva, aí depurava aquilo. Depurei. Aí eu voltava ao meu equilíbrio. Obrigava com todo mundo. Mas qual era o aprendizado? O equilíbrio. Ou podia brigar com alguém também. Lançar meu veneno tóxico, transferir. Tem um familiar aqui perto de mim. É em ti que eu vou largar o estresse. Tu vai ver. Tu não vou ficar nessa sozinha. Não vou ficar sozinho nesse drama aqui. Vem comigo pro meu barco. E muitas vezes é a gente ser natural, você quer sorrir, trabalhar, atender o público, tudo bem, mas tem momentos que tu não precisa também ser aquele lugar, né? E aí a gente precisa entender que a gente precisa se aceitar do jeito que a gente é. Vai ter dias que tu vai estar feliz da vida, sorrindo naturalmente, mas vai ter dias que tu não tá afim, nem te dá
né? Tu não tá muito afim, tu tá ali no teu mundo. E nesse dia que tu tá assim, se tu for autêntico contigo mesmo, e até falar pra pessoa, se alguém ficar te perguntando, não, só não é pessoal, é comigo mesmo. A gente começa a se aceitar do jeito que a gente é e reconhecer que as pessoas podem nos amar e nos aceitar do jeito que a gente é também. Porque às vezes a gente se reprime tanto porque a gente comprou uma crença, né, um ponto de vista que se a gente for quem a gente não vai ser amado. Né? Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Né? E tem uma palestrante que a gente gosta muito, uma escritora também, e que chama, como é que é o nome dela? Anita Moorjani. Anita Moorjani. E ela tem uma história de vida muito interessante. Ela é indiana e durante a vida dela, ela, né, enfim, o sistema da Índia, principalmente as mulheres da Índia, elas não têm muita escolha, né? Elas vivem ali de acordo com o que os homens escolhem, os pais, depois os maridos, elas têm que viver aquele lugar totalmente dedicado à família. E aí, com uns 50 e poucos anos, ela desenvolveu um linfoma. Tá? O linfoma, e ela começou a ficar doente, tanto que estava morrendo, foi para UTI, ficou em coma durante 60 horas e já falaram para a família, ela não volta, é impossível ela voltar. Só que, quando ela esteve em coma, ela teve uma experiência de quase morte. E nessa experiência de quase morte, o pai dela era um homem muito rígido, já tinha partido. Né? Ela encontrou o pai dela. E o pai dela disse para ela que ela podia voltar e ser quem ela queria ser. Que ela não precisava mais agradar ninguém. Né? E aquela experiência, e ela ouviu também uma voz que se ela se amar, ela é capaz de amar e curar o corpo dela. E o corpo dela voltar a ser um corpo saudável. E ela ficou 60 horas em coma, e quando ela voltou, né, todo mundo foi um choque, né, inclusive para os médicos. Como assim? Essa mulher sobreviveu? Mas ela não vai durar muito tempo. 3 semanas depois, ela saiu do hospital e todos os tumores tinham encolhido. E ela se curou do câncer, né, do linfoma. E a partir de então, ela começou a dar palestras, né, e falar sobre a autenticidade no mundo. E a autenticidade, a mensagem que ela traz é justamente essa, que a gente não está aqui para agradar os outros, a gente está aqui para ser feliz. Então, e hoje em dia ela faz um trabalho muito incrível no mundo todo de resgate da nossa autenticidade. Nós estamos fazendo um workshop semanal, um curso que é do Poder da Suavidade, do último livro que a gente lançou. E tem ali os 5 invasores, que a gente está trabalhando na aula de terça-feira, que são 5 invasores que entram na tua vida, eles estão presentes no mundo hoje e criam ansiedade, depressão, tudo mais, que levam a 5 poderes falsos. E nós temos certos poderes falsos na nossa vida. O que é os poderes falsos? São poderes que não são os poderes verdadeiros. O poder verdadeiro é a nossa essência, a nossa morada da alma. Mas a gente coloca poder aonde? No dinheiro. Na nossa aparência, nos nossos desejos, na nossa autoridade. A gente coloca poderes em tudo que é fora, não dentro da gente. E isso é radical, gente. Fazer essa mudança é radical. No status, né? Qual é o meu status? O que tu faz? A gente está acostumado a isso. Tá tudo bem quando tu for te identificar. Eu faço isso. Eu trabalho naquela empresa, eu faço faxina, eu sou médico. Não importa, tu vai te identificar. Mas a gente está acostumado numa sociedade que os poderes estão tudo fora em coisas que não são tu. Por isso que quando a gente vai para o autoconhecimento, volta para dentro, poder sou eu. Não importa nada disso daí. Cara, eu posso ter um puto na conta, nada, mas eu tô feliz. E eu posso ter muito e eu não estou identificado com isso. E ser feliz também. Feliz. Então a nossa felicidade ela vem de dentro, mas a gente precisa fazer meio que um esforço de autoconhecimento para sacar isso. Conta-se uma história também que um homem, um casal de 50 anos, se amavam juntos, viviam muito bem, viveram 50 anos, e o homem estava morrendo, leito de morte. Nos últimos segundos, chamou, querida, vem cá, querida. Vem aqui que eu vou te contar no ouvido uma coisa que tu precisa saber. Toda vez que tu levantar a cabeça do travesseiro, nunca esquece, tu já tem tudo. Só que a gente vive com medo da falta. Será que eu vou pagar o aluguel? Será que eu vou ter dinheiro? Meu dinheiro acabou. Meu dinheiro foi embora. Já se desespera. Né?
E é muito importante a gente olhar para esses nossos medos. Porque os medos são apegos. Quando tu perde o medo de assim, cara, posso não ter dinheiro agora, perdi alguma coisa, mas assim, ó, eu não tenho medo da vida. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu gosto muito de histórias em quadrinhos. Eu confio em mim. Eu gosto muito. Eu confio no universo. Confio no universo. Eu tenho confiança e No fé, Criador, né? em Deus. A fé e a confiança. Chamar a fé e a confiança para a nossa vida. Eu gosto muito de histórias em quadrinhos e eu li Tex. Tex é um cowboy. Não sei se alguém já leu Tex. Tex é um cowboy e o Tex, ele vive, né, lá em 1800 e tal. Ele é também líder de uma reserva indígena, como ele é um ranger. Então ele ajuda, contratam ele para fazer serviços, tal. Ele não é nem do exército americano, nem coisa. Então ele ajuda, às vezes, os índios. Às vezes, se os índios estão fazendo alguma coisa, ele também ajuda os outros. Ele está pela consciência, digamos, o Tex. O Tex está pelo bem maior. Né? Ele quer ajudar as pessoas da melhor e mais elevada maneira. E o Tex é muito engraçado na história em quadrinho. Ele é um herói, né? Mas ele tem umas coisas assim que as pessoas falam. Ele tem um amigo índio, que é o Tigre, que ele vai às vezes em restaurantes chiques. E se passa, né, no tempo passado. E eles vão almoçar. Não, o índio não é permitido viver aqui, vem o cara do restaurante. Eu digo, como é que é? Repete isso de novo. E aí o cara do restaurante fica com medo, tipo assim, vamos jantar. Então, ele vai contra o preconceito. Ele enfrenta. Ele tem coragem, ele enfrenta os desafios da vida. E como a gente está trazendo aqui essa postura de enfrentar, a gente não tem medo das coisas que vêm. Vem desafios, vem para todos nós, gente, não adianta, vai vir questões, desafios. Mas como é que é a forma que eu estou lidando com essa falta de dinheiro, com esse problema? Como é que é a falta que eu estou lidando com uma dor, uma doença? Está doendo. Como é que eu lido com a dor? Eu fico desesperado, minha vida acabou porque eu estou com dor? Ou eu digo, vou ser maior que isso, vou buscar o que tiver que buscar para me curar? E aí eu tô indo em direção ao novo. Vou fazer uma coisa nova, diferente, que eu nunca fiz até então. E aí vem aquela vozinha na cabeça. E se eu errar? E se der errado? Que às vezes tem vozinhas que vêm na nossa cabeça. E se errar? E se der errado? E quando a gente faz sessões individuais aqui, hoje de manhã eu estava trabalhando com uma moça justamente que estava se desafiando, fazendo algo novo, algo diferente, e começou a vir essas vozinhas, ela disse, vou marcar uma sessão, né? E eu fiz perguntas para ela. E o que de pior pode acontecer se der errado? Imagina, se der errado, deu errado. Tá, mas aí a gente faz perguntas. Para quê, gente? Quando a gente faz terapia individual aqui, a gente faz muitas perguntas no estado meditativo. Para quê? Para a mente começar a ver a continuação daquela história. Que deu errado e acabou. Não, deu errado, eu posso tentar de novo. Deu errado, se eu fizer algo errado, eu posso consertar. Né? Eu posso ir para um outro caminho. Eu posso seguir uma outra direção. Eu posso aprender com o erro e tentar de novo. Só que a nossa mente, e aí vem a bagagem emocional, ela disse, errei e acabou. Se eu errei, acabou. E às vezes isso vem lá das construções e das crenças que a gente tem lá na infância. De momentos que a gente errou e que a gente sentiu uma culpa danada. E aí o que acontece? Não é o erro que nos assusta, é a culpa. É a culpa que eu não consegui soltar lá do passado. Que, quando eu vou pro novo, ela tá ali presente ainda. Não, imagina. Não posso ir. Imagina se eu me sentir culpada de novo. E aí, todas as culpas, a gente vai começar a fazer uns processos energéticos para ir soltando essas bagagens emocionais. Daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação para a gente ir soltando aos poucos. Todos os lugares, todas as culpas. Ó, a gente pode te dá banho. Passar a mão aqui assim, enquanto a gente fala. Ó, todas as culpas. Essa região aqui é uma região interessante. Todas as culpas que eu memorizei no meu corpo, que estão influenciando e que estão me impedindo de ir em frente. Vamos destruir e descriar? Sim. Sim? Sim? É só dizer. Sim. Todos os apegos que estão nos deixando infelizes e a gente acredita que não pode deixar eles ir. Vamos liberar a nossa vida? Sim? Sim. Tudo que está me fazendo sofrer. E eu acho que não posso soltar. Não sei de onde, eu acredito nisso. Vamos soltar isso? Sim. Tudo que me impede de viver cada vez mais leve no meu eu verdadeiro. Vamos soltar? Sim. E aí a gente faz esses processos
vamos trazer também os downloads, tá? Vocês permitem que seja criado em todas as células de vocês, em todos os níveis da vida de vocês, a sensação e o sentimento, e que é possível tu viver deixando ir? Sim? Sim. Então fecha os olhos um pouquinho, te mantém de olhos fechados, vamos trazer esses downloads em estado meditativo. Então tu gostaria de saber que tu está seguro, segura, a tua vida aqui e agora, que a tua vida é daqui e agora para frente, e tu está em total segurança daqui para o futuro, é só dizer sim. Sim. Tu já sabes reconhecer o teu valor. Em todas as áreas da tua vida, é só dizer sim. Se tu gostaria de receber essa sensação a partir da fonte criadora, do Criador de tudo que é, de que eu sei como perdoar os meus erros do passado, é só dizer sim. Sim. Eu sei a sensação de ser gentil comigo mesma, de viver sem me cobrar a perfeição e reconhecer que eu já sou perfeito do jeito que eu sou, perfeito do jeito que eu sou. Sim. Eu sei o que é ter coragem no meu dia a dia, que é possível ter coragem. Eu sei quando e como ter coragem no meu dia a dia para superar os desafios emocionais que eu estou passando? Sim. Eu sei que é possível ter desapego. Eu vivo com desapego. É fácil para mim ser desapegado? Sim? Sim. E eu compreendo a definição de desapego que vem a partir da fonte criadora, a definição mais elevada. Vocês nos dão permissão para trazer isso? Sim. Que eu já sei que eu estou perdoada pelo Criador do meu passado. Não importa o que aconteceu. Eu estou perdoada e eu me perdoo em todos os níveis? Sim. Agora eu quero, de olhos fechados ainda, que vocês imaginem algo que é difícil para vocês desapegar. Pode ser de uma mágoa com alguém, de um arrependimento. Pode ser de uma bicicleta velha que está lá enferrujando. Pode ser de uma emoção que vocês sentem todo dia que está incomodando. Olhem, coloquem essa coisa na frente de vocês agora. Olhem para ela. Vejam como vocês se sentem quando olham para ela. Pode te perguntar, como que eu me sinto? Como eu estou me sentindo ao olhar para isso? Percebe se a emoção é positiva ou negativa. Se for negativa, eu quero que tu olhe para essa emoção agora e vê em que parte do teu corpo ela está localizada. Tudo intuitivo, tá? Primeira parte do corpo que vier na tua mente, tu vai colocar a mão ali em cima ou só a tua atenção. Vai olhar para essa emoção nessa parte do teu corpo, vai chamar ela pelo nome 3 vezes. Vou dar um exemplo fictício aqui, raiva, 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 raiva. Agora tu vai olhar para essa emoção e vai dizer assim, eu estou te vendo. Tu já cumpriu o teu papel. Hoje contigo eu aprendi a desapegar. Pode ir embora. Agora eu quero que tu imagine, visualize, use o poder da imaginação, da visualização, para deixar essa emoção embora. Tu pode imaginar uma luz que vem e puxa essa emoção. Agora tu respira, suave profundamente e olha de novo para aquela situação e vê se está mais leve. Pode abrir os olhos no teu tempo. Estão bem? Isso que a gente está fazendo é amar a nós mesmos. Amor a si. Quando a gente se ama, as coisas ficam melhores. Sabe que eu aprendi também na minha vida a amar até as coisas ruins.
Às vezes me acordo de manhã, tem um sentimento que me entra, uma coisa ruim, uma angústia. Eu digo, tá aqui essa angústia. Eu amo isso também. Sou ser humano. E aí, quando eu não luto contra ela, não era para sentir isso, ela vai embora. Então, o que a gente fez agora é a aceitação daquilo que é. Só que a gente não aceita as coisas como são. A gente é danado como ser humano. E aí eu gosto, quando eu não aceito uma coisa, eu aceito que eu não aceito ela. Mas eu não aceito. Eu aceito que eu não aceito, que eu não aceito, que eu não aceito aquela coisa. Então a gente entra no estado de aceitação, confiança, fé. Aí a gente entra nas virtudes, no desapego. Porque pode ter certeza, está muito relacionado ao nosso nível de alegria, de felicidade, de motivação de viver, se a gente não está carregando muitas bagagens, né? Muitas coisas. E aí tem coisas também, coisas materiais. Né? Todo ano a gente faz, eu e a Fabiana, a gente pega o guarda-roupa, a gente faz 80-20. O que é 80-20? A gente só precisa de 20% das coisas que a gente tem. Isso é pra foder, né? Não é verdade? Porque a gente quer coisa, a gente está na sociedade do consumo, gente. E não está errado consumir, a gente não é nada contra, mas tenha mais, compre. A gente anda na rua o tempo todo, gente, mensagem subliminar em qualquer canto. Tu vai, dá uma volta no shopping, compre, tu me tenha, tu precisa disso, tu precisa. O homem, para tu ser um homem, tu precisa ter um carro, uma caminhonete dar uma derrapada no final de tarde, assim, lá no horizonte e tal. Não está errado ter caminhonete, mas tá o senso de ter homem é ser isso, não tem nada que ver, né? Os homens carregam as suas questões também, assim como as mulheres. Os homens carregam, tem que dar conta de tudo. O homem se coloca em lugares, às vezes, gente, muito pesado. Eu vejo muito pouco homens se divertindo. Homens leves. Porque o homem tem que dar conta, o homem tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, e fica aquele monte de coisa. E aí, sobrecarregado. O nosso senso vem mais das virtudes, não mais das coisas fora. Essa inversão do teu senso, do teu poder autêntico, está dentro de ti, tu sabe, mas ninguém sabe. Eu digo um poder secreto isso. Às vezes eu vou num lugar, vou ao supermercado, venho num lugar, eu digo, quando eu estou achando que meu poder tem alguma coisa assim, achei assim, não estou tão arrumado. Hoje estou feio. Sabe, nem me arrumei, vim com uma roupa baleada aqui no supermercado, e aí passa a pessoa mega arrumada do meu lado, eu digo, olha só, estou arrumado. Aí eu estou achando já que meu poder vem de fora. Aí volto para dentro e, obrigado Deus, o poder está dentro de mim, jamais em outros lugares. E isso que a gente faz é muito legal, porque a gente fica mais forte. E com esse poder, a gente tem poder também, né? Ao mesmo, e o que a gente quer propor hoje também nessa aula é de olhar essa época agora de fim de ano para todos os objetos. Isso. E tem uma mestra no mundo que é muito boa nisso, que eu até dei de presente um livro, Eduardo da Mary Kondo, né? Que ela fala sobre a arte da arrumação. Né? Ela é maravilhosa, né? E ela ensina sobre como desapegar de coisas materiais também. Eu já comecei a fazer isso, meu guarda-roupa eu já fiz. Agora a gente vai por peça Os por livros, peça. A gente está arrumando livros. Livros a gente já fez também. A gente vai peça por peça da casa, né? Aqui do espaço. Por quê? Porque sempre que a gente desapega de coisas que a gente não está usando, a gente também abre espaço para o novo chegar. Né? A gente abre espaço. Aquela faxina de fim de ano, às vezes é mais importante do que uma manifestação. Aquela faxina só abrir espaço. de fim de ano é muito importante porque abre espaço. Né? Abre espaço para o novo. Né? E aí, à medida que a gente está limpando, que a gente está arrumando, a gente se sente bem também. Se sente bem doando porque coisas. Junto com a roupa que eu não uso mais, que eu vou doar, daqui a pouco vai uma emoção que estava aqui, uma emoção que estava ali. Então não existe tanta separação do mundo material para o mundo emocional. Então quando a gente age dentro, o fora, né, isso se manifesta em fora também, e quando a gente faz fora, também se manifesta dentro. Então quando a gente faz uma nova escolha, a gente também está criando uma mudança interna. Sem Quando falar. A gente bota para andar alguma coisa, a gente também está fazendo uma mudança. Sem falar que a gente se sente bem e acaba muito com a escassez. A gente está preocupado com falta e aí tu começa a doar coisas. Movimento totalmente o contrário. Tu vê que, né, tu tá soltando, tu tá deixando ir. Tanto a Rhonda Byrne, a Rhonda Byrne é a escritora do Segredo, né? Um dos livros mais vendidos sobre lei da atração no mundo, né? E ela fala que um dia que ela sentiu escassez dentro dela, ela pegou, que ela estava trabalhando muito essa coisa de soltar a escassez, de ter uma mente abundante. O dia que ela sentiu a escassez dentro dela muito forte, ela olhou todo o dinheiro que ela tinha na carteira e doou para a primeira pessoa que ela viu na rua.
E ela diz que 3 dias depois ela recebeu um pagamento de algo, sei lá, que estava trancado há não sei quantos anos. E ela diz que tem certeza que foi porque ela escolheu realmente sair daquela vibração da escassez. Eu não estou dizendo para todo mundo fazer isso, tá? Mas quando a gente solta, quando a gente desapega, quando a gente acontece, o universo começa a nos ajudar, a gente abre espaço para coisas novas aparecerem, coisas novas surgirem, né? Então, o desapego é uma grande virtude, ela é necessária na vida de cada um de nós. É inevitável. Teremos que até esse livro também, o antes do último livro que a gente lançou, que é o Em Busca da Criança Perdida, é muito Uma Mulher, Uma Vida, o Despertar. É muito sobre isso. Eu me dei conta agora de uma mulher que desapega de muitas coisas. Da profissão que ela estudou anos, de toda uma vida que ela montou achando que ela ia se sentir feliz e ela se sente infeliz. E o mundo dizia que tudo que ela tinha era para ser feliz, mas ela não está feliz. Então ela vai atrás dessa essência dela. Só que para ir atrás da essência, tu tem que dar essa desapegada. Né? Até porque a gente não leva nada também, né? Uma vez eu tinha uma pedra de ametista que eu gostava muito. Uma pessoa queria essa pedra porque tinha feito feng shui num hotel, queria para botar na entrada do hotel, disse que tinha uma energia boa, e aí eu peguei e doei a pedra. Então, acho que daí uns 15 dias eu fui no lugar e tinha uma pedra, o dobro. A pessoa me vendeu a pedra quase de graça. Eu digo assim, olha, eu doei aquela, doei sim, de coração. E aí consegui uma maior e linda também. Então, se manifesta nas pequenas coisas, né? Generosidade de espírito. Desapego. Quanta gente tem tem um documentário no Netflix também, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, do Deepak Chopra, é muito sobre isso. Entra um fluxo. Se a gente for ver o que está acontecendo energeticamente, tem muitas coisas acontecendo energeticamente. A nossa vida está acontecendo, gente, ela está passando. É o agora para frente, a gente só é o agora, mas a gente carrega esse monte de passado achando que é ele. Por isso que a gente se sente infeliz nesse momento presente. É o peso do passado. Porque a criança é feliz sempre, porque ela não tem peso de passado. Quem eu fui, quem eu era, nem lembra de ontem. E aí nas leis do 7 Leis Espirituais de Sucesso, do Deepak Chopra, é muito isso. Tem coisa que tu doa, tu gira, e aí faz um fluxo, e aquilo gira a tua energia, senão nossa vida fica água parada, água de poço. Nós temos paralisações. Todos nós temos momentos que estamos paralisados. Quando a energia está parada, não flui, dá dengue. A gente precisa fazer alguma coisa. Vocês vieram na palestra hoje, do desapego. O que chamou vocês aqui hoje, numa palestra que a gente está falando sobre desapego? No final do ano. Né? Então, tem essas questões dentro da gente que nos chamam para alguma coisa, que a gente pode soltar. Vocês estão se sentindo bem? Como é que vocês estão se sentindo? Fazendo sentido? Essas coisas? Vamos para encerrar, fazer uma meditação? Sim, vou ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma dúvida, gente? Perguntas? À vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Está fazendo sentido? Sim, se identifica. Oi? A gente se identifica com as questões de relação, né? Não conseguem aqui. Vocês trouxeram aqui a gente. Porque a gente identifica. Quem não passou, não passa. Desapego material é mais fácil do que o emocional, muitas vezes. É mais fácil. Sim. Eu concordo. O emocional é o material que tu perde e some. O emocional está contigo lá dentro. Exato, porque eu esqueci. A gente só esquece. A gente nunca esquece, ninguém tem amnésia, né? A gente perdoa. Mas quando a gente perdoa é quando aquilo que tu lembra não dói mais. Aí tu perdoa. Fez uma coisa bem grave, mas no certo tempo eu consegui, eu lembro daquilo, não me dói mais, então eu te perdoei. Mas eu não esqueci, não tenho amnésia, né? Sim. Perdoar. Não esqueceu, só perdoou. Sim. Era uma caixinha preta, fica lá na caixinha preta. O avião quando cai tem uma caixinha preta, né? Tem. Então às vezes tu perdoa, mas fica lá na caixinha. Eu esqueci, né? Sim.
Uma coisa muito bonita que tu está dizendo, nós como seres humanos, a gente se magoa muito fácil. E é muito difícil nós perdoarmos quanto humanos. Só que quando a gente sobe até o Criador, é muito mais fácil. Quando a gente chama, na minha vida, quando eu tenho dificuldade de perdoar alguém, o que eu chamo? Eu chamo o Criador. Porque com o Criador, claro, eu saí porque no direto não é fácil. As pessoas nos magoam, a gente tem raiva, frustração, um monte de coisa. Mas quando sobe um nível acima, se conecta, é muito mais fácil esse perdão. Diga que tu ia falar. Não, eu ia dizer isso, óbvio, que eu também estou aqui pelo desapego emocional, que é claro que é muito pior, mas o desapego material é muito engraçado. Eu estou arrumando, né? Estou arrumando meu guarda-roupa agora. Aí, estou com, sei lá, 3, 4 vestidos novos, botando ali, tirando os cabides, mas o que tu tira de velho, parece que é mais prazeroso do que o que tu tá colocando de novo, sabe? Tu olhar aquilo ali, coisa assim, que é do ano passado, mas não vou usar. Ai, que bom. E enchendo uma sacola. E eu olhava, a sacola ainda tinha pouco. Eu tenho uma vizinha lá que doa, né? Não sei quem deu. E eu olhava assim, ainda tem pouca coisa pra dar pra ela. Botava mais. Parece que a gente limpa, né? Ajuda a limpar o emocional também. Com certeza. Eu cheguei aqui através do... Hoje à tarde foi um amigo meu, que até te mandou um abraço para o Ernesto. Sim, convidei o Ernesto, sim. E, na verdade, sim, eu tenho adotado como parte de vida o minimalismo, que a gente vê como mínimo necessário. Tá? E assim, o que eu vou falar agora não entra no mérito da questão se é certo ou errado. Por exemplo, o lance do universo, da lei da atração, eu já li muita coisa a respeito e deixo para quem gosta disso aí, que vive essa vibe, tudo bem, tá tudo certo. E até então, foi em 2005, eu tinha um cansaço que eu não sabia como vinha assim. Eu dormia e parecia que eu tinha mais sono, aquela sensação parece que caía nos olhos. E aí chegava e dizia, vai lá no fulano de tal que vai te resolver, vai lá na pastora fulano de tal, vai lá não sei aonde. Vamos deixar que nada resolvia aquele cansaço. E aí eu comecei de, olha, vamos parar do achismo e ir para a parte da ciência. E comecei a ler muitas coisas sobre o comportamento humano. Foi aí que, na ocasião, isso aí em 2005, eu fiz participei de uma imersão de um final de semana em São Paulo. E lá, sobre a expressão chula, que eu vou falar agora, né? Claro que é uma metáfora isso. O palestrante pegou um ferro quente, enfiou naquele lugar e tirou aquelas porcarias tudo para fora. Então, o que aconteceu ali? Ele levou todos nós a um estado de dor emocional muito grande e naquele momento houve uma virada de chave. Ali eu vi de fato alguma coisa acontecer. Como eu disse assim, eu respeito as posições, meditações e tudo mais, inclusive eu já vi assim, que a meditação ela te leva num patamar muito diferenciado. Tanto é que eu vivenciei uma experiência, e agora estou me cobrando isso que eu acabei relaxando, de fazer meditação. E em 2 ocasiões o negócio era tão intenso que eu tive a sensação de dar um pulo da cadeira, e eu acredito que eu tenha dado isso uma dessa altura sentado. Que a gente começa a entrar num mundo meio surreal, né? E a partir de então, eu comecei a ver que esse mundo da área comportamental, ele é intrigante e ao mesmo tempo assim, te leva a conquistar coisas inimagináveis. Que a partir do momento que a gente declara e decreta alguma coisa com intensidade emocional, ou seja, sentir aquilo de fato, a coisa acontece. E foi que a partir daí, fazendo um resumo dessa história, né, várias pessoas do meu meio, sabe, por que não começa a fazer palestras e treinamentos na área comportamental? E aí foi, na ocasião, chegou 2020, eu fiz um treinamento com essa mesma pessoa, em Canoas, de bom, vai ser agora que eu vou começar a sair da parte de ser um coadjuvante e ser um protagonista. Aí veio a pandemia, aconteceu o que aconteceu, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Na ocasião, a minha filha começou a ter crises de ansiedade. E chegou um dado momento que ela se encerrou no quarto e não queria abrir a porta. E a gente, como pai e como mãe, fica preocupado. O que a pessoa pode fazer? Pode fazer, de repente, até ceifar a própria vida. Eu acabei arrumando a porta do quarto e ela estava assim, meio roxa, sentindo muita dificuldade para respirar. E na hora eu pensei, o que eu vou fazer agora? E aí me veio aquela coisa
a resposta imediatamente, que eu tinha que fazer algo, e usei uma das ferramentas que eu tinha aprendido ao longo desses treinamentos que eu havia participado. Aí eu peguei ela no colo e eu tinha que quebrar aquele estado de fragilidade que ela se encontrava no momento. Liguei o chuveiro na água gelada e entrei assim para dar aquele choque nela, aí tá, se acalmou, segurei ali mais ou menos 1 minuto ou 2, fomos para a sala e aos poucos ela foi se recuperando. Então naquele momento, enquanto ela se recuperava, eu comecei a fazer uma viagem lá no interior e vi que eu estava fazendo parte da minha própria história, eu tinha deixado de ser um protagonista. E aí que eu resolvi, eu vou começar a desenvolver alguma coisa, decidi basear nessas informações para colocar em prática que quantas pessoas têm esse problema emocional, que já nessa mesma época, eu tive 2 amigos que se cefaram a própria vida. Então eu vejo assim que hoje, a parte emocional, como por exemplo o burnout, é uma coisa que assola não só o Brasil, no mundo inteiro, pessoas ceifando a própria vida por questões emocionais, é uma coisa muito simples. E aí, baseado nisso aí, eu desenvolvi uma palestra, não estou querendo vender o meu peixe para isso, eu coloquei a palestra assim, eu gosto muito da mitologia grega. E nessa sequência eu coloquei uma palestra que conhece a ti mesmo, que está lá no portal de Delphi, né, que é uma frase atemporal, mas que já atravessa séculos, ela é muito autêntica, muito nos dias de hoje, do que original, porque na realidade, isso vai enquanto vocês falaram, porque muitas vezes a gente acha que se conhece e na realidade a gente não se conhece mesmo. Cada dia que a gente vai olhando para dentro, a gente começa a ver aquele espaço um pouco mais aprofundado. Então eu vi assim que é muito interessante todas essas coisas, se todos nós como seres humanos começássemos a olhar para dentro de nós e buscar a nossa verdadeira essência, e infelizmente, sem também entrar no critério da questão dessa polarização política, que se eu pensei diferente de ti, eu estou errado, a gente vê assim que eu perdi amizades em razão disso aí, sem nunca colocar nenhuma opinião sobre o que eu pensava, só de pensar. Então eu vejo assim, que essa polarização é muito... como é que acontecem muitas falácias e que a gente vê assim, que ela é muito nociva a todos nós como seres humanos como um todo. Como é o teu nome? Meu nome é Flávio. Flávio. Olha o que o Flávio trouxe então, gente. Olha que quando a gente conhece a nós mesmos, ele trouxe a mitologia, o oráculo de Delfos. Chegavam lá, as pessoas peregrinavam para ir no oráculo, perguntar sobre a sua vida. O que está acontecendo? Por que eu não estou bem? Por que eu não estou feliz? E aí chegavam e tinha algo escrito grande antes de entrar no oráculo. Conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas nem entravam no oráculo para fazer pergunta, voltavam. Por quê? Porque quando a gente se conhece, quanta coisa a gente evita, quanta zebra, mas são camadas de cebola. A gente está indo nessa jornada. Quanto mais a gente vai se perguntando, as perguntas, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Hoje, na Terra. É para trabalhar, ir em casa trabalhar, chegar e ver televisão, pedir um hambúrguer. Isso a gente chama, né, que é uma realidade superficial. Mas quando a gente vai mais profundo dentro da gente, de perguntar a nós mesmos, a gente começa a encontrar mais respostas, que muitas vezes as pessoas contribuem, mas as respostas nós encontramos no nosso íntimo. Então, como a gente pode acessar esse lugar? E olha o que o Flávio trouxe. Quantas pessoas estão passando por tantos desafios aí, gente? Quantas pessoas estão num quarto, estão sofrendo? Quantas vezes um conhecimento desses pode abrir portas? Sim, as pessoas não conseguem identificar, né? E muitas pessoas, às vezes, que estão nesse lugar de desespero, né, a ponto do suicídio, às vezes elas acham que não tem possibilidade, que aquela dor ela é tão real dentro do universo dela que não tem como sair. Né? E, na verdade, existe, né, como o Flávio trouxe aqui, ferramentas, métodos que nos ajudam a soltar essas bagagens emocionais para a gente voltar de novo para o nosso verdadeiro eu. Outro ponto interessante que ele trouxe, gente, é a sociedade do burnout, sociedade do cansaço. Não sei se já leram o filósofo Byung-Chul Han. É o filósofo mais lido do mundo hoje. E qual é os livros do filósofo Byung-Chul Han? É um sul-coreano que viveu lá na Coreia do Sul e hoje vive na Alemanha. Sociedade do Cansaço. É um livro de 2015 que ele lançou. Então, todos estamos esgotados, estamos nos burnoutados.
O que tem vindo de gente aqui, burnoutada, a depressão, a ansiedade, desde que a gente começou a trabalhar é assim, ó, tá, vai subindo, vai vindo. O burnout é assim, ó. O burnout subiu numa escala, por quê? Porque a gente vive no mundo da pressão, da alta performance, de tudo isso. Na Guerra Mundial, nos campos de concentração, o trabalho liberta. O próprio Chaplin deixa muito claro naquele filme A Sociedade do Cansaço, não é a Sociedade do Cansaço, na época da Revolução Industrial. Quem trabalhava? Tempos modernos. Exatamente. Aquilo ficou muito claro. Assim. Então, olha só, e sabendo hoje da sociedade do burnout, E é o trabalho que burnoutado, está burnoutando as pessoas, às vezes tem pessoas que é excesso de trabalho. sim, mas às a gente está vendo aqui que não é. As emoções, na verdade sim, 90%. São as emoções. Imagina se eu vou trabalhar todo dia com raiva, com medo. Todo dia, aquelas emoções. Se eu passo o dia no celular, correndo Me feed de cobrando, notícia, me vendo cobrando. 1000 vídeos cortadinhos, Me cobrando. não dá para ser feliz. E aí gente, assim, não dá. e aí o que Não tem aconteceu? como. Hoje em dia os empresários, Produziu, né? Aí se cobra porque não produziu. Fica tudo. e se cobra porque não produziu. Porque assim, eu acho que a gente, todos temos 2 anjinhos ou 2 dentro da gente, né? E a questão do que o senhor falou ali da filha com depressão, com ansiedade, aí tu começa só a alimentar. Qual é que vai crescer dentro de ti? Vamos com o é bonzinho e o outro é malzinho. E aí qual que vai crescer dentro de nós? É aquele que a gente alimentar. E aí ela alimentava seus pensamentos negativos. E aquilo tomou uma proporção tão grande dentro dela que ela estava até com falta de ar. Sim, tem que deixar claro que a ferramenta que eu usei foi uma coisa emergencial, Sim, Claro. sim. que ela foi muito salutar naquele momento. Claro que a partir disso, na sequência, ela vai fazer terapia com psicólogo, Claro. com psiquiatra. Né? Hoje, a parte de medicações ela não usa mais, ainda faz um tratamento com psicólogo, que assim, é muito próximo para tentar fazer uma intervenção. Fica difícil da gente se aproximar desse quesito. Isso aí se aplica a qualquer pai e mãe com relação a essa situação em relação ao filho. Né? Hoje, a coisa está tão controlada, hoje ela está nos Estados Unidos, está fazendo a parte do doutorado dela lá em tecnologia, né? Retorna para cá só em junho, do que vem. Então, tudo isso aí era uma coisa que era muito preocupante em relação a essas emoções que ela tinha. Claro. Sim. E uma coisa que nós todos temos que dar conta é o seguinte: quem é que já praticou academia aqui? Todo mundo já foi É no um processo. Por exemplo, é que teu nome? Desirê. Tu começa uma academia e tem um tempo para chegar naquele, digamos, no corpo ideal. Sei lá, 6 meses, 1 ano. Então é todo um processo. E isso aí, em relação às nossas emoções, que as pessoas cometem um erro muito grande, que, por exemplo, elas vão numa palestra de motivação, saem de lá que nem Coca-Cola, daquela explosão que acredita que baixou. No outro dia. Broxou o mundo. É isso aí. Não espero, isso quer Exato, dizer, eu exato. acho, não espero chegar ao... Oi? Exatamente. Queremos a pílula mágica, tomar a pílula e está tudo resolvido. Então eu vejo assim que uma das coisas para a gente combater o burnout, a primeira coisa é o seguinte: vai dormir, criatura. Se tu não dormir, tu vai morrer. Isso é fato. Olha o que o Flávio está trazendo, algo que a gente está trazendo, gente. Esse livro surgiu para quebrar essa sociedade. Mostra sim Para quebrar a sociedade que está cansando as o pessoas. sonho do mundo. Por quê? Tem 5 invasores que a gente fala aqui no livro, e dentro do curso que a gente está fazendo na terça-feira, que as aulas tem 1h15 de aulas, a Inês está fazendo também, a gente deu uma dica, quem está aqui, está fazendo o curso também, se quiser comentar. A gente colocou uma prática. A Tati está... A Tati está. Sabe qual é a prática que a gente colocou? Que está dando o que falar no curso, está muito divertida? Dormir depois do almoço. Uma dormidinha. E não tenho tempo. De 20 minutos, se tu puder dormir uns 15 minutinhos. 10 minutos. Por quê? Dormir depois do almoço é sagrado. E como ele falou, o nosso sono é sagrado. Então, dormir de noite. Se tu dormir depois do almoço, tu recupera uma energia, o teu cérebro recupera daquele cansaço que ele está, daquela preocupação. E aí tem um desafio. Porque quem está muito preocupado, ansioso, estressado, o que acontece? Não consegue dormir!
Só dorme quem tá relaxado. E aí tu vai testando Pra isso. Tu vai... conseguir, Aí tu vai ter que te às vezes, readaptar. A gente precisa Exatamente. liberar as cargas emocionais. Já te dou a palavra, tá? Flávia? A gente precisa liberar as cargas emocionais, né? E a gente trabalha aqui com terapias que nos ajudam a liberar cargas emocionais. Né? A gente recebe às vezes uma sessão de barras, uma sessão de facelift, a gente vai lá no subconsciente, né? Escava lá nas profundezas aquela tensão. Às vezes não é de uma hora para outra, mas quando a gente tem paciência para viver o processo, né? Às vezes a gente está com um problema, a Inês fala uma muito boa, às vezes a gente está com um problema há 10 anos, aí a gente chega num terapeuta e diz assim, resolve a minha vida em uma sessão. Também não é assim, né? E como a Fabiana falou, tem muitos clientes vindo aqui, empresários vindo aqui, gente, que estão burnoutados. E eu dou uns exercícios simples. Além de a gente trabalhar as emoções, a gente faz a terapia, eu dou uma coisa muito simples para eles, de receita. Como é que tá a tua dormida depois do almoço? Dormida depois do almoço. Eu estou no escritório, peço iFood, fico comendo e continuo trabalhando. Eu tive um grande despertar. Incrível isso! Para onde tu vai parar isso? Aonde vai parar essa vida, né? A gente vê que são coisas que a gente não sabe de onde está vindo. Tá dali o comportamento humano. Sim, a resposta vem. Só aproveitando o gancho do sono. O sono é o primeiro remédio, né? Se a gente não dorme, a gente não aguenta. Exatamente. Aproveitando esse gancho do sono, eu vou contar uma história que na realidade é um fato. Eu não sou nenhum fã assim, de tênis, mas alguém aqui já ouviu falar em Roger Federer? Imagina, esse cidadão Roger Federer, no mundo do tênis, vai ter que nascer uma próxima geração para tentar alcançar esse panteão olímpico que ele alcançou. E pergunto para vocês, quantas horas de sono vocês acham que esse animal dorme? Alguém se arrisca aí? Acima da minha? Não, bom dia. Quanto dorme? Via de regra a gente dorme 8 horas, né? Sim. É o mínimo que tem que dormir. Esse animal dorme 12 horas. Obviamente não é 12 horas corrida. Sim. Já vai ter acesso. O que significa isso na prática? Quando esse animal chega para disputar uma partida, se o oponente dele está mal dormido, a partida já terminou antes de começar. Ele acaba com tudo. E por falar em animal, leão dorme 13 horas por dia. Tigre dorme 15 horas por dia. E o cavalo, você sabe quantas horas dorme? O cavalo dorme apenas 3 horas. Aí vai a brincadeira na metáfora. Com quem você prefere fazer uma selfie? Com o leão ou com o cavalo? Então isso aí, estou contando essa história para ver que o sono não é importante, ele é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade de vida realmente melhor. Gente, se alguém tiver alguma pergunta aqui online também, sinta-se à vontade, tá, gente? Online, que a gente não ouviu muito. Alguém tem alguma dúvida, alguma Quer falar pergunta? alguma coisa, Gurias meninas? aí. Acho que tem só meninas no online. Eu não quero ninguém burnoutado aqui, hein? Eu achei muito interessante quando tu falou sobre essa autora que ela criou um método pra gente conseguir desapegar de coisas materiais, e aí tu contou que tu arrumou o teu roupeiro e tal. Eu tô com essa dificuldade de conseguir, eu tenho consciência que eu preciso dar uma diminuída, mas eu não consigo fazer isso. Então, depois, eu queria saber se depois tu pode me passar não sei se é livro, se é vídeo. Tem série na alguma coisa pra eu Netflix poder- dela. Tem uma série na Netflix. Marie Kondo, com K. Tem série na Netflix dela. A Amanda colocou aí no chat. Marie Kondo, já colocou ali, ó. A Ela Amanda colocou. colocou. Obrigada, Amanda. Gratidão. Gente, Gracias. vamos fazer uma finalização. Então a gente está no fim do ano, a gente deseja que todo mundo desapegue de coisas materiais. Solta o teu guarda-roupa, dá uma olhada lá nos teus livros, né? E não esquece também das tuas emoções. Não esquece de ver o quanto tá no passado. Eu me pergunto, estou presente aqui, eu caminho na rua, né? Hoje em dia eu diminuí o carro 80%. Eu ando a pé na rua. Eu não estou no trânsito. Eu já fui o cara que estava no trânsito. Toda hora indo de carro, voltando, andando. Eu fui o cara que andava no trânsito. E um dia eu me dei conta, o que eu estou fazendo nesse trânsito aqui, cara? Eu vou andar a pé porque eu vou gerar saúde, vou ficar com uma energia vital. E eu ando, quando eu estou caminhando na rua, na minha vibe, daqui a pouco, se me entra o passado, eu me pergunto, estou presente aqui? Estou presente aqui? Opa, volta para o presente. Por quê? A gente é o presente
e vai se tornar o futuro. Se a gente for o passado, pode ter certeza A gente precisa se dar que um vai abraço, pesar. né? A gente tem que se trabalhar para viver o momento presente, senão a gente é apenas passado. E é passado, não é ficado, né? Falei na última aula isso. Tá? Senão teria sido ficado, né? Não passou, não, é ficado. Passou, não ficou. Não ficou. O passado só existe aqui, né? E na nossa mente subconsciente. E as memórias do passado ficam na nossa mente subconsciente, no nosso corpo. E afetam, às vezes, o nosso aqui e agora. Tem uma técnica que eu gosto muito do deixar ir, do Sedona, que é assim, tô com dificuldade de desapegar, tá? E aí fica pra agir essa dica também. Começa com um objeto, né? Não solta, ó, segura bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, ó, mais forte possível, do nada solta. Ó, desapegar só faz isso aqui, gente. Solta, dá um alívio. Quem tem dificuldade pode começar fazendo isso. Por quê? É bobo, é simples, mas a gente precisa trabalhar a nossa memória muscular. E às vezes, esse simples pode nos ajudar a ter mais ação, mais prática. A gente vai fazer uma oração aqui para encerrar. É uma oração tolteca também. Hoje eu trouxe eles. Toltecas são índios, na verdade, o povo indígena do México. Tem muita sabedoria, né? E a gente vai fazer essa oração para finalizar, para ajudar a mexer toda essa energia que a gente trouxe aqui. Então vamos fechar os olhos, conectar com o nosso coração, respirar suave profundamente. Vamos pedir agora, vamos imaginar que a gente está dentro de uma luz perolada, conectado com tudo que é. A gente pode dar o nome que a gente quiser para esse tudo que é. Ou só chamar de tudo que é, nada, vazio, Deus, Criador, tal. O nome que a gente quiser dar. E dentro desse lugar, mentalmente, a gente vai repetir. Hoje, Criador, tudo que é, eu peço que abra os meus olhos e o meu coração para que eu possa recuperar a verdade sobre a minha vida. Ajuda-me a resistir à tentação de acreditar nas mentiras que reprimem a expressão da minha vida e do meu amor. Dá-me força para resistir à tentação de acreditar nas mentiras dos outros que só criam veneno emocional em meu coração. Hoje, Criador, me permita que eu veja o que é, não o que eu quero ver. Permite que eu ouça o que é e não o que eu quero ouvir. Ajuda-me a recuperar minha consciência para que eu possa te ver em tudo que percebo com os meus olhos, com os meus ouvidos, com todos os meus sentidos. Permite que eu enxergue com olhos de amor, para que eu te encontre aonde quer que eu vá e te veja em tudo que crias. Ajuda-me a te ver em cada célula do meu corpo, em cada emoção da minha mente, em cada pessoa que encontro. Permite que eu te veja na chuva, nas flores, na água, no fogo, nos animais, nas borboletas. Tu estás em toda parte e eu me integro a ti. Permite que eu tenha consciência dessa verdade. Hoje, permite que tudo o que eu fizer e disser seja uma expressão da beleza do meu coração. Permite que eu esteja consciente da beleza e da perfeição em tudo que crias, para que eu possa viver em amor eterno contigo. Obrigada pelo poder de criar um sonho de paraíso onde tudo é possível. A partir de hoje, usarei o poder do meu amor para criar uma obra-prima, a minha própria vida. Então, gratidão, Criador, por tudo o que fomos, tudo o que somos e tudo o que estamos nos tornando. Gratidão pela terra debaixo dos nossos pés, o ar dos nossos pulmões. Que a gente possa ter um dezembro maravilhoso, um Natal feliz, um Ano Novo, que a gente já começou a transformação agora. Cada um escolheu estar aqui nessa palestra hoje para desapegar, soltar esses fardos emocionais. Saiba quão longe tu já chegou. Reconheça que tu fez uma escolha por ti hoje. Podia ter ficado em casa, mas tu fez algo diferente. Reconheça pelo momento, te parabenize por um momento. Uma respiração profunda. Gratidão. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente deseja muita paz, como um convidado para as atividades da Escola do Ser.
Temos aulas de Tai Chi nas quartas de manhã. Vamos cuidar do corpo, do Ti, da energia. Temos terça-feiras praticando o poder da suavidade, frente ao mundo burnoutado da densidade. A gente precisa praticar ser suave. Ser suave, a gente é leve, é gostoso. Ser suave é uma coisa que a gente aprende e é muito gostoso. Quem quiser também, a gente tem esse livro à disposição aqui, né? Tem livro para vender, chegou mais, o lote. E até o final do ano... dia 30 de dezembro a gente vai ter um evento de manifestação para 2016. Todos convidados. 2026. Dá 10 anos para trás. 2026. E a gente está sempre aí, gente. Qualquer dúvida, quiserem falar conosco, obrigado a todo mundo. Se quiserem conversar um dia também, estamos aqui sempre abertos. Obrigado a todo mundo que está online também, presencial, gente. Vamos em frente. Estamos juntos nessa nova era. Beijo para quem está online, gratidão Tchau, pela presença. querida.